para começar. Ui, gente, não. Então, ela vai falar o que aconteceu para ela chegar e começar e estar ao vivo aqui. Como pode ser mais divertido. Primeiro, temos que agradecer Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente. Well, let me por tell tudo isso que you está what it acontecendo, took por to todos que estão get aqui. here to go live. E eu gostaria de falar como eu estou agradecida por tudo que isso que está acontecendo pela essa classe. E eu tenho 2 amigos aqui que provavelmente muita gente já conhece. E esses meus amigos a gente vai conversar sobre cavalos, pessoas e tudo mais. E eu tenho meu amigo aqui, o José, que é o Sereno, e o Enzo, que está no México. Muito obrigada por estar aqui, Enzo. E temos um monte de tradutor muito legal aqui. Que seja lá o que a gente está falando de loucura, que chegue para o mundo por causa desses tradutores. Então, assim que a gente entrou ao vivo, eu estava falando que eu tô aqui na Flórida. E eu tive acabei de sair de uma reunião e daí eu tive que guiar e estava uma loucura com o trânsito e eu estava nervosa. E todas essas coisas que começaram a aparecer e começaram a me lembrar que, ei, peraí, o que está acontecendo? Vamos ficar presente? E acho que isso é uma das coisas que essa classe e os cavalos me convidam a ficar presente no momento. Não ficar distraído, não olhar para as construções, para as pessoas, ou o que as pessoas estão fazendo, ou seja lá o que for. É um momento de ficar presente. E eu comecei a rir. O que requer para eu ficar presente assim que nem eles? O que requer de mim para que eu fique nessa energia? Então, José, que é o Sereno, a gente vai falar um por causa dos tradutores. E me conta, Sereno. Ele está falando em português. Muito obrigada pela oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês. E essa classe de Cavaleiro Consciente, Cavalo Consciente é uma classe que a gente convida as pessoas a uma coisa espetacular. É uma classe que a gente coloca pessoas e cavalos juntos. E o que a Lalô falou, que ela é fenomenal, porque é uma coisa de presença. Que se a gente não ficar presente, a gente leva um coice nessa classe. E o Enzo tá falando em inglês aqui. E o Sereno tá falando em português, para vocês saberem. E essa classe é requerido que a gente esteja presente. E às vezes a gente fica distraída, a gente vai olhando para várias coisas e o cavalo fala: oi, hello, acorda, vem aqui para a presença. Então, às vezes você fica meio sonhando acordado, não sei o que, e o cavalo fala: ei, vem para cá. E isso é para as pessoas começarem a perceber o quanto isso é fascinante. Uma das coisas que mais chama a atenção desde o início, desde que ele está no Access Consciousness, é que o Gary falava que tudo que ele aprendeu na vida dele, ele aprendeu com os cavalos. Ele falou assim: nossa, eu sou veterinário, eu tenho que aprender mais com os cavalos. Eu preciso aprender mais com os cavalos. E isso levou ele a esse lugar de facilitar essa classe, de ele ter um prazer duplo agora de estar com as pessoas e com os cavalos, que são 2 paixões e admirações que ele tem. O Enzo está falando agora em inglês para o pessoal. E ele está perguntando para ela ler qual que é a ferramenta predileta dela, da classe, preferida da classe dela.
Uau! Eu não sei se eu consigo dar uma ferramenta só. Ou pode ser mais que uma até. Sabe, eu gostaria de falar esse negócio de estar presente, porque muito antes de Access, eu comecei a aprender, não só aprender com os cavalos, mas o que os cavalos podem aprender com a gente. Todo esse conceito de estar presente e ser você. Eu comprei um cavalo em 2016, depois de fazer umas classes de CRCW, e o nome dela é Angel. E ela passou por alguns traumas e dramas no Texas por causa de tornados. E eu peguei ela da onde ela estava, da fazenda que ela estava, e eu levei ela para outro lugar completamente diferente. E ela encontrou o seu lugar de volta para casa, porque ela estava presente e seguia a energia. E quando eu trouxe ela para a cidade que eu morava, foi muito interessante, porque eu queria comprar tudo novo para ela. Tudo novo, para ter tudo novo para ela. E eu era essa louca que queria tudo novinho. E ela foi sempre muito esperta, ela sempre estava presente com aquilo. E eu tinha que parar aqui, e eu estava me preocupando com tudo, e ela simplesmente ficava parada. E ela, é como se a energia falasse, você não está sendo você. Eu não vou para lugar nenhum com você. E era como essa lembrança contínua de estar presente, de que você pode conectar com tudo. E quando você está conectando, você vai começar a ter download das informações de tudo que você precisa. E eu lembro de uma vez que eu estava pensando sobre alguns amigos e algumas situações difíceis que eles estavam tendo. E eu comecei a perguntar quais são as opções aqui disponíveis e para Angel. E quando eu comecei a perguntar isso, ela parou. E eu falei, eu não estou presente com você, porque ela parou. Aí quando eu comecei a parar de pensar sobre isso, uma hora depois disso, quando eu fiquei presente com ela e comecei a perguntar, nem estando com ela, eu comecei a ter um monte de ideia do que poderia fazer e de coisas que poderiam beneficiar com isso. E eu percebi que eu estava ignorando as energias. E eu estava focando no que deveria ser feito e não estava presente com tudo isso. Porque para um cavalo, quando você está na sua cabeça, eles não respondem. É como um dragão ali, e parece que eles vão te comer. E é muito engraçado para mim que uma coisa que veio para mim é uma coisa que veio da classe, logicamente, e da de facilitador, que aquela classe de facilitador mudou muita coisa para mim. E é tão engraçado que os cavalos, eles não caem nos traumas e dramas e nas merdas que a gente cai. E eu escutei o Andrew Gardella falando das classes de S, o quanto que os cavalos são muito mais presentes e percebem as energias. E uma moça tentou presentear um processo para um cavalo, e o cavalo, tipo assim, eu não quero, querida, não é o que eu estou precisando agora, e saiu. Então, quantas vezes a gente se força a fazer algumas coisas e dar alguns passos só porque é o que é para fazer agora e está lá disponível na nossa frente, mas que não é a energia que está sendo requerida agora. Então, algumas vezes a gente sai e a gente vai fazendo as coisas, mas quantas vezes a gente procrastina de coisas que a gente simplesmente colocou numa lista que a gente tem que fazer um cheque naquilo. E não é o que é requerido naquela hora. E como que eu sei disso?
é um músculo. Depois de 11 anos em Access, vocês sabem, porque vocês facilitam também um monte de coisas, eu fiz um liderança com cavalos em Amsterdã, que tinha um monte de adolescentes, tinha um monte de profissionais de outras áreas, e tava todo esse tipo de gente diferente, esse caos criativo ali, e todo mundo falando de negócios e liderança, e eu comecei a perceber e enxergar que quanto mais a gente faz isso, mais a gente está presente, quanto mais a gente está na lista, na verdade, a gente vai empurrando as coisas. E quando a gente está presente, a lista vai mudando. Porque a gente, em vez de funcionar do passado, aquilo não existe mais. O que é requerido agora? Que é o lance de ficar presente com a energia de agora, do que vai criar agora. Uma das primeiras coisas que a gente sempre faz é conversar com os participantes e falar e apresentar para os cavalos e mostrar tudo o que está acontecendo e como vai funcionar. E essa criança, essa menina, ela tinha talvez uns 2 anos de idade. Ela simplesmente entra no estaleiro e ela vai como se não tivesse amanhã. E ela vai para o cavalo e o cavalo simplesmente abaixa e dá o pescoço para ela. E aquele cavalo de 600 quilos e essa criança de 2 anos minúscula. E o cavalo estava assim, eu tô aqui. E começou a derreter tudo. E ela não tá nem aí, que não é o tamanho dela, não é a idade dela. Ela estava presente. Quem é você por dentro? É o seu ser. E essa é a comunicação do ser. E muita gente começou a tirar foto e tudo mais. E todo mundo tava, uau, é assim que funciona. Quando crianças, a gente sabe os momentos de ir para alguma coisa ou parar. E é aquele momento que a mãe geralmente fala, não faça isso, porque a mãe tem as preocupações. E a criança, ela não tá nem aí e vai, e ela confia nela. Confia em fazer o que a energia está pedindo agora. Então, é aquele uau! Olha o quanto que a gente pode perceber dessa energia de criança, de ser e estar presente. Totalmente. E isso também é aquele negócio de estar consciente ou ter que se preocupar com o perigo. Porque quando você está consciente, você não precisa ter medo de nada. Você simplesmente vai, você segue o fluxo do que está acontecendo, não tem do que se proteger. E é tão bonito. E o Sereno gostaria de compartilhar também uma história que é muito linda. De uma pessoa que pode ser tanto um senhor, gerente, grande empresário, mas também pode ser uma pessoa comum. Pode ser um bambambam ou uma pessoa qualquer. Quando eles entram na arena e quando eles vão fazer o exercício na arena com os cavalos, às vezes a gente percebe que a pessoa vai com muita força. E de repente a energia que é requerida ali é da gentileza. E a pessoa se dá conta, de repente, que ela tá com raiva e que ela tá nervosa. E de repente a pessoa se percebe que de repente vale muito mais o desejo e a intenção do que a força. E muitas vezes a gente perde isso e os cavalos na hora percebem essa energia. Os cavalos percebem isso imediatamente.
Outra coisa que eu percebo muito frequentemente nessas classes é que quando as pessoas vêm fazer as classes com a gente, ela está mais conectada com as pessoas de fora, com os aplausos e reconhecimento, do que com a energia ali, com os cavalos. Ela se preocupa muito mais em ser reconhecida do que estar presente. E isso, ela está muito mais presente com o reconhecimento ou não julgamento do que... E ela acaba tendo a ficha, cai a ficha de que ela não está sendo naquele momento. Quando essa ficha cai de que ela não está sendo, começa a mudar as coisas. E o quanto eles começam a perceber na vida delas, o quanto elas não estão sendo. E muitas vezes a gente vai para a vida com essa percepção. Eu vou arrasar, eu vou ser validada, vou me ovacionar, vou conseguir tudo aquilo que eu desejo, mas de repente, será que é essa energia que é requerida? Será que esse é o seu desejo mais profundo mesmo? E as coisas não batem, e os cavalos percebem isso na hora e vai, ei, ei, ho, acorda. E é muito divertido perceber isso. Porque esses distratores estão toda hora em todo lugar. A gente está pensando em fazer várias coisas, fazendo acontecer. E, de repente, passa uma coisa, eu me distraio. E, de repente, o quanto a gente pode permanecer presente? E esse de repente, é um dos maiores presentes que os cavalos podem trazer para a gente. E hoje está falando, peraí, deixa eu te traduzir. Ele está falando o quanto ele se empolgou, Serena. E falando de todos os distratores. E o quanto que realmente são presentes dos cavalos, porque eles são presentes, eles mostram que a gente não está presente. E primeiro eu coloco os meus desejos e as minhas intenções na minha cabeça, e depois eu vou para os cavalos, porque às vezes a gente faz o inverso. A gente deixa que os outros escolham para a gente e a gente segue aquilo. E aonde que a gente está sendo nessa história toda? E do outro lado, eu posso me colocar também nessa posição de, ok, tô aqui, vou aproveitar. E se eu estiver presente, eu vou começar a perceber as mudanças de energia. E eu posso dar uma de Zeca Pagodinho e deixar a vida me levar e de repente posso cair, literalmente, no cavalo. Ele está contando, está traduzindo agora o Enzo. E é sobre você liderar. Esse é o convite que os cavalos trazem para essas reflexões. Eles são muito gentis. E é quase impossível a gente não perceber. Porque quando a gente não percebe, eles insistem. E eles fazem que a gente mude a nossa atitude com tudo isso. Eles te puxam para a presença. Eles fazem a gente mudar a nossa atitude. E a Lale está falando, sabe, uma das coisas que é muito interessante, não é que não significa que os cavalos estão presentes mesmo. Nem sempre eles estão presentes. E ela está falando que a Silvia está traduzindo para o português no outro Zoom.
Uma coisa que é muito interessante, o quanto de liderança, se você é o líder da sua vida, se você deixa tudo em volta de você te distrair, você não é o líder. E quando eu levei a Angel para essa farm, tinha vários cavalos lá, e uma coisa que, assim que ela chegou, parece que o lugar acordou. A liderança mudou, ela com o espaço dela, ela estava sendo toda a liderança que estava precisando naquele lugar, naquela fazenda. Então, teve inclusive o cavalo que se tornou líder porque ela chegou. E sempre que eu levava ela para fora, ela me passava essa impressão de que ela ficava presente com toda a manada. Onde é que está toda a manada? E ficava presente com tudo que estava acontecendo, mesmo não estando lá dentro. E eles fazem o que você pede para eles fazerem, os cavalos. Mas eles estão... têm essa energia de que eles são os líderes também, de que eles estão presentes com tudo. E eles confiam em você. E na sua energia, na energia que você está sendo, eles te mostram tudo isso. E eu nunca tinha pensado em cavalo antes de Access. E no começo, ela pisava em mim, porque eu não estava presente com nada disso. E de repente eu tinha $3.000 de salário, que daí eu tive que fazer com treinamento, com comida, e de repente aumentou muito, porque ela começou a contribuir. E se você não sabe, os cavalos, eles contribuem com tudo isso e eles te falam telepaticamente o que você... que eles querem te possuir, na verdade, que eles te possuem. E eles colocam isso na cabeça até você comprá-los, e eles contribuem com tudo isso. Então, e é tão engraçado que quando eu vi ela, eu falei assim, gente, eu preciso comprar esse cavalo. E quando eu vi a Suzy Godsey, que é também a pessoa que cuida dessa parte de cavalo consciente e cavaleiro consciente, e eu perguntei, Suzy, você acha que o cara me venderia, a Angel? E ela começou a rir. E ela falou assim, e por que você acha que você está com isso na cabeça? Será que o cavalo já não está querendo, já não sabe que ele vai para você? E ela só perguntou assim, a quem pertence? Quem será que pertence isso? Ela falou, lógico que pertence a mim. Ela falou assim, verdade que pertence a você? Pertence a alguém ou a alguma coisa? E quando ela fez essa pergunta, eu percebi o quanto que a Angel tinha colocado na minha cabeça de comprá-la. E a gente tem que sobrecriar isso para não ser o efeito de nada disso. E depois eu comecei a rir o quanto que ela tinha colocado e eu achava que era meu. Então, quem sabe essas classes poderiam ser como ser diferente com as suas crianças. E eu não penso tanto em criança, mas eu penso muito com os clientes e tudo. E isso pode ser aplicado para qualquer parte da sua vida, incluindo os amantes e parceiros. Ai, Valê, me conta mais sobre isso, por favor. Bom, isso pode ser uma lição de casa que você pode brincar com isso depois de vir na classe. De repente, vir para a classe de cavalo consciente, cavaleiro consciente e aproveitar essa energia. E essa é a beleza dos cavalos. Eles nos presenteiam. Quando a gente está presente, eles nos presenteiam com as consciências também. Para coisas que a gente pode trabalhar no nosso negócio, no nosso escritório, com as pessoas com quem a gente convive. Quando a gente pensa que é a resposta certa,
e que todo mundo tem que ser dessa maneira. Não, eles mostram que existem outras possibilidades. O que o cavalo requer? É isso que ele começa a mostrar, o que é requerido, e não o que você acha que é certo fazer. O que essas pessoas requerem, não o que eu acho que essa pessoa requer. E se você colocasse essa pergunta no quarto também, como seriam os seus relacionamentos? Que possibilidades novas seriam essas? Sabe outra coisa que me chama muita atenção? Que é essa coisa da comunhão. Desperta tanto uma gratidão pela terra. Tá traduzido. A gratidão pela terra. Na medida que você está presente e que você vai trazendo as ferramentas maravilhosas do Access, faz um sentido tão grande e a gente fica completamente absorvido por aquela gratidão, pelos criadores do Access, os cavalos, a terra, a vida. E isso é muito bonito. The creators of Access and of those tools and for the earth and for the animals and for life itself. E essa sensação de plenitude nos faz refletir realmente o que nós requeremos e ficar felizes e plenos com tudo, e que nem sempre a gente está assim, e tem muita coisa na nossa cabeça que nos impedem disso. Talvez seja muito mais fácil do que a gente imagina. E essa questão de perceber que menos é mais, quando você tem isso, é quando a gente começa... É como a gente percebesse que a gente está passando a nossa vida buscando o que está fora, em vez de olhar para dentro. Isso é um dos maiores presentes que eu recebo dos cavalos. E eu percebo em mim mesmo quando eu estou dentro do curral ou na arena junto com os cavalos. Eu percebo que os meus desejos, meus requerimentos, minhas demandas com o universo, além de serem mais reais, são mais simples, mais factíveis, mais... Não assim espalhafatosas ou glamourosas. Às vezes a gente pinta uma coisa que não é. É que assim, quando você está dentro do curral e está percebendo todas essas questões... E eu estou deixando aqui para vocês também, que quando você... Agora vocês devem estar escutando, mas o quanto você faz as suas escolhas, que são muito mais reais quando você está perto dos cavalos. Muito mais reais do que aquilo que a gente fica fantasiando e colocando em embrulhos. E eu acredito, inclusive, que isso facilita muito as nossas conversas com os nossos corpos. Que a gente começa a conversar com os corpos dos cavalos, com os corpos das pessoas que estão na classe, e os corpos em volta da gente, e essa presença vai para um estado meio que meditativo, que você fica numa dança gostosa com tudo isso. E eu me divirto muito quando os participantes fazem perguntas e tocam nos cavalos, porque às vezes o que eles desejam, no fundo, não é real. E os cavalos evidenciam isso de uma maneira tão fácil, tão transparente, que não tem nem muita facilitação, porque é tudo muito evidente ali. So sometimes there's not as much as like verbal facilitation. It's just like there, transparent. E às vezes você volta para o cliente e fala, volta lá, percebe que o cavalo está te falando. E às vezes a pessoa está tão dentro do mundinho dela que ela nem consegue perceber tudo que ele está falando. Mas se você está presente, as fichas começam a cair.
Se você se permite receber mais, você começa a receber as fichas caindo. And you know, it's interesting. Sabe, é interessante. Sometimes horses Às vezes os also cavalos create situations to wake you criam up. situações para te acordar, para te despertar, te dar informação. The founder of Nós estávamos, a gente estava, o fundador de Access Consciousness, ele tem sido esse sussurrador de cavalos desde sempre, por mais de 50 anos, desde os 20 anos dele. Ele sempre trabalhou com cavalos e ele tem esse rancho delicioso onde ele faz classes e treinamentos. E a gente ia fazer essa classe de S com cavalos, que é um trabalho corporal energético com os cavalos, que mexe com a faixa do nosso corpo e permite que a gente libere muito mais coisas dos nossos corpos. E naquele dia tinham dois cavalos que estavam brigando. Um deles era o alfa, e ele estava nesse campo. E ele levantou a perna dele da frente e foi contra a perna. E todo mundo estava lá e ele acabou se machucando. E foi todo mundo para cima para ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode assistir no corpo dele para melhorar mais rápido. E quando a gente chegou perto, ele não deixava nem chegar nele. E ele nos convidou a chegar perto como ele queria que fosse gentil para ele. Então a gente começou a fazer pergunta e daí ele começou a mostrar no corpo onde ele queria, tudo direitinho. Então a gente começou a perguntar para o corpo que informação aquilo estava sendo presenteado para a gente. Que informação teria para todo mundo ali? E assim que a gente fez essa pergunta, vieram consciências e a gente relaxou. Porque ele estava comunicando, mas a gente não estava escutando. A gente queria consertar. E de repente, quando a gente se ligou que não precisava consertar nada, era só uma comunicação, aí todo mundo relaxou e ele permitiu que chegasse, tocasse no corpo dele. E daí a gente começou a trabalhar no corpo dele quase todos os dias e ele mostrou que ele estava com dor e tudo mais, mas era como ele criou essa situação para a gente na classe, para passar essa informação. E os cavalos fazem isso. E cada um recebe o que a gente pode receber. Tantas coisas milagrosas, mas se você está fora dessa consciência e não está presente com isso, eles ficam até agressivos e eles às vezes vão se machucar para que eles possam mostrar de uma maneira diferente para a gente. E não tem nada de errado nisso. E eles fazem o que se requer e eles não estão preocupados, não tem ponto de vista sobre isso. E eventualmente acabou isso e ele foi... A gente teve que tirar a vida dele, que era o que precisava naquele momento, mas não era nenhum ponto de vista sobre acabou ou errado. Foi tanto relaxamento nisso. Por que a gente faz isso tão significante, tão sério, ao invés de honrar as pessoas, honrar os animais e ser grato por tudo isso? E talvez o que veio disso tudo foi completamente diferente do que a gente imaginava. Mas qual que vai ser o melhor pro animal? Não era a cura. Não, era simplesmente estar com ele e receber dele a comunicação. E toda essa disposição de olhar o que é requerido. Então, eu me pergunto, e pode ser de um animal, pode ser um cachorro, um gato, um coelho, que informação? Qual que é a informação de quando eles estão mordendo, de quando eles estão fazendo alguma coisa que você acha que é errado, julgando com errado? Qual que é a informação que tem aí para todo mundo? O que está causando essa situação que se você estiver presente e parar de chamar como problema, você pode receber uma outra coisa e uma outra comunicação disso tudo?
Mas como um participante, você pode perceber essa comunicação tão diferente do mundo com a gente e que cada um tem a sua comunicação e é puramente energia. Então, eu me pergunto o que realmente é possível com esse presentear e receber dos animais que a gente nunca considerou. E se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre as classes, aonde que podem procurar sobre isso? E no Facebook tem um link para a classe lá e a gente vai passar para vocês também. Vai ter a classe aqui em julho em São José dos Campos com a Lalê. E eu posso passar esse link para vocês, é só pedir para mim. E eu gostaria de convidar as pessoas. O Sereno vai dar uma classe no Rio de Janeiro, no começo de maio também dessa classe. E é a minha primeira classe e eu estou muito excitada com isso. E como que o Rio ficou tão sortudo? É engraçado que você vai estar no Rio, eu vou estar em Dubai fazendo uma classe de cavalo consciente com cavaleiro consciente. E a gente vai fazer de camelos. Esse ano a gente vai fazer de camelo consciente. Como pode ser mais divertido, é engraçada essa energia. Eles são muito maravilhosos, os camelos. E eu nunca tinha pensado nisso. De repente, estando em Dubai, veio essa energia. E eu gostaria de convidar vocês para vir para São Paulo, para fora de São Paulo, em São José dos Campos. E no final de julho, para essa classe que vai acontecer. E vamos ter também lá em São Paulo, a gente vai ter troca de barras, a gente vai ter 2 dias em São José dos Campos, vai ter cavalo consciente, cavaleiro consciente, vai ter uma intro de X-Men também na noite anterior, e vai ter um monte de coisa que vai acontecer nesse período que eu vou estar. Então, como seria se a gente usasse os nossos superpoderes para nossa vantagem? E obrigado a todos vocês por terem vindo hoje, de brincarem com a gente. E esses 2 cavaleiros maravilhosos. E eu sou muito grata por todos vocês. E se você nunca soube sobre essa classe de cavalo consciente e cavaleiro consciente, tem facilitadores no mundo inteiro. Você pode fazer perguntas, tem o Facebook. E vocês podem entrar em contato comigo. Tem um Instagram que vocês podem também acionar. Então, tem tantos canais que vocês podem simplesmente olhar. E eu tenho um canal no Telegram e tem sempre muita coisa que eu coloco simplesmente para começar a conectar com essa energia gostosa e divertida dos cavalos. Então, que realmente é mais possível com tudo. E eu sou muito grata pelos tradutores. E palmas para os tradutores e para o Enzo, que traduziu aqui na live. E muito obrigada por tudo isso. E vocês sempre podem mandar mensagens e perguntar o que vocês quiserem. Muito obrigada por tudo. Merci, graças. Muito obrigada, pessoal. E todos vão